Será que o automatismo tem impedido você de comandar o avião da sua vida? Talvez a sua vida pessoal também esteja sendo vítima de um silencioso vilão, o mesmo que já foi pontuado como um grande fator contribuinte de acidentes aeronáuticos, o automatismo. Olá, sou Éder Quevegato e seja muito bem-vindo ao meu canal. O mesmo automatismo que já derrubou muito avião por aí pode estar impedindo de você assumir o comando do avião da sua vida. Mas Éder, como assim? O automatismo do dia a dia nada mais é do que as tarefas que fazemos de uma maneira automática, como dirigir um carro, tomar um café ou até mesmo um simples banho. Mas entenda primeiro que o automatismo ele é fundamental tanto para um voo seguro como para a sua própria vida. Você já pensou se todos os dias tivéssemos que raciocinar para dirigir um carro como se fosse a sua primeira vez? Lembro até hoje quando fui ensinar minha filha a dirigir. Primeiro a fiz controlar a direção, depois o freio e por último o acelerador. A cada novo input, um grande esforço em seu cérebro, pois tudo era novidade. Mas com o passar do tempo, o automatismo chegou e ela já é capaz de fazer todas essas tarefas sem a menor dificuldade, ou seja, de uma maneira automática. Assim também acontece com o manejo do nosso celular, do computador, com o nosso andar, nosso caminho para o trabalho ou escola, nossas refeições, higiene pessoal, etc. Para o avião não foi diferente. O automatismo surgiu em aviação com a intenção de diminuir a alta carga de trabalho no cockpit. Eu já voei aeronaves sem nenhuma automação e hoje vou uma das mais modernas do mundo, onde coloco as mãos no comando apenas para decolar e pousar. Isso ainda somente por medidas de segurança, pois a aeronave é capaz de decolar e pousar sozinha. Lembro da enorme carga de trabalho que tinha ao pilotar aeronaves não automatizadas. O desgaste era sentido imediatamente após cada voo e quando algo não saía do jeito esperado, a carga de trabalho aumentava potencialmente. Certa vez, durante uma patrulha aérea sobre a fronteira da Bolívia, tive uma limalha no motor. Como era uma aeronave de 2 motores, cortei de imediato um deles, mas ao fazer isso, a aeronave começou a descer e a minha estimada de pouso, devido à nova velocidade reduzida, aumentou em mais de 30 minutos. Tive que gerenciar a altitude, velocidade, combustível, potência do motor remanescente e continuar voando, além de me preparar para um pouso de emergência. Embora o resultado tenha sido um pouso seguro, a minha carga de trabalho aumentou significativamente. Numa aeronave automatizada, boa parte dessas tarefas seriam realizadas da maneira mais segura possível, diminuindo as chances de erros humanos. Enfim, graças ao automatismo, muita energia é poupada, pois fazemos automaticamente várias tarefas diárias, sem mesmo nos dar conta de nossas atitudes. Mas da mesma maneira que uma faca pode ser utilizada para o bem, como cortar alguma coisa, você também pode se ferir com ela. O automatismo não é diferente. Ele é fundamental para a nossa vida e para a segurança aérea, mas desde que seja usado apropriadamente, pois, caso contrário, ela pode tirar a sua capacidade de assumir o comando do avião da sua vida.
Mas Éder, como assim? Nas minhas mentorias para pilotos, realizadas num dos mais modernos simuladores de voo do mundo, vejo claramente os pilotos sendo vítimas do automatismo. Eu costumo dizer que a tripulação de um avião é uma pequena representação do comportamento do ser humano, pois lá também acontecem problemas como desavenças, orgulho, egoísmo e todos os outros comportamentos típicos do ser humano. A grande verdade é que, independente do nosso trabalho, estamos sujeitos às características boas e ruins, característica da nossa espécie. Por isso, eu vibro quando entro num cockpit de uma aeronave e mais ainda num simulador de voo, pois eu considero o maior laboratório do comportamento humano. Num simulador de ponta, é possível submeter os pilotos a um elevado nível de estresse, isso em poucos segundos, ou seja, do paraíso ao inferno, escolhendo a fase do voo, as condições meteorológicas e os problemas a serem solucionados. Certa vez coloquei os pilotos voando dentro de nuvens, situação que a tripulação não pode confiar em seus instintos, pois o homem não foi feito para voar. Ele voa graças à sua capacidade de desafiar o desconhecido. Para esta situação, ele deve confiar num instrumento chamado horizonte artificial. Esse aparelho é a vida do piloto. Mesmo que suas sensações físicas digam que você está fazendo curva para a direita, será no horizonte artificial que deverá confiar, pois frequentemente temos a impressão oposta do que está acontecendo. E o que eu fiz quando na posição de instrutor no simulador? Coloquei uma degradação nesse instrumento, o que levou a tripulação a perder o controle da aeronave em menos de 30 segundos. Depois que foi inserido as barreiras de proteção desta pane no horizonte artificial e treinado o comportamento da tripulação, a aeronave foi controlada e prosseguiu no seu caminho em direção a um pouso seguro, pois os pilotos agora entendiam o que estava acontecendo. Agora eles tinham uma consciência situacional. Mas o que é a consciência situacional? Num cockpit de uma aeronave é você estar presente e localizado em cada fase de voo. Vocês devem lembrar do Airbus A320 que pousou no rio Hudson, no coração de Manhattan em 2009. O voo US Airways era um voo comercial de passageiros rotineiro, que 6 minutos após decolar do aeroporto LaGuardia, pousou nas águas do rio Hudson. O comandante, conhecido como Sully, de 57 anos, era um ex-piloto de caça da Força Aérea Americana. O copiloto, chamado Skiles, de 49 anos, estava no seu primeiro voo no Airbus A320, ou seja, quase sem nenhuma experiência no modelo da aeronave. E era o copiloto que estava no controle quando o avião decolou do aeroporto LaGuardia às 15 horas e 25 minutos e cerca de 2 minutos depois, enquanto o avião já estava cruzando uma altitude de 980 metros, a aeronave colidiu com um bando de gansos canadenses, 2 minutos após a decolagem. O para-brisa do avião logo ficou escuro e vários baques foram ouvidos. Ambos motores sugaram aves e imediatamente perderam quase toda a sua potência. Esse tipo de aeronave, um Airbus 320, é capaz de voar com um motor, mas no caso, perderam potência nos 2 motores, ou seja, estavam caindo. A partir de então, o comandante Sully tomou o controle da aeronave, enquanto o copiloto tentava religar os motores
por meio de uma lista de checagem de procedimentos de emergência, cerca de 3 páginas. Já numa atitude de descida, os pilotos mandaram a primeira mensagem de emergência para os controladores de voo. Atingimos aves, perdemos potência em ambos motores, retornaremos para a LaGuardia. Os passageiros e a tripulação de cabine relataram que ouviram barulhos de impacto nos 2 motores e que viram labaredas de fogo neles. Então, observaram os mesmos pararem de funcionar e sentir odor de combustível na cabine. Respondendo ao relato do comandante sobre o impacto com as aves, o controlador de voo concedeu autorização imediata para o retorno ao aeroporto LaGuardia. O comandante Sully, numa comunicação assertiva, mandou: impossível, e ainda perguntou aos controladores sobre uma possível tentativa de pouso de emergência em New Jersey, no aeroporto de Teterboro. Os controladores rapidamente contataram esse aeroporto, que concedeu a permissão do pouso de emergência na pista daquele aeroporto. No entanto, Sully disse aos controladores que não podemos fazer isso e que vamos estar no Hudson, deixando claro que a sua intenção era pousar o avião sobre o rio Hudson. Aparentemente, sem acreditar no que ouviu, o controlador de voo ainda pede que o piloto repita o que disse, mas a gravação se encerra por aí. O controle do tráfego aéreo do LaGuardia disse que o avião passou a menos de 270 metros acima da ponte George Washington. Cerca de 90 segundos antes do impacto, o comandante anunciou: preparem-se para o impacto, e as comissárias de bordo instruíram os passageiros como proceder. O avião terminou seu voo de 6 minutos com um pouso forçado no rio Hudson, em Manhattan. Após parar completamente sobre o rio, a aeronave começou a ser levada lentamente para o sul, devido à leve correnteza do rio. Todos os 150 passageiros e 5 tripulantes sobreviveram ao acidente. Esse foi um excelente trabalho em equipe, pois os pilotos, em pouquíssimo tempo, tiveram que entender o que estava se passando, tomar a decisão de pousar no rio e ainda pilotar a aeronave, ou seja, uma imensa carga de trabalho. Mas tudo isso só foi possível graças à consciência situacional dos pilotos, pois eles sabiam exatamente onde estavam e assim puderam decidir onde pousar. Se você quiser saber mais sobre essa história, assista o filme Sully, protagonizado por Tom Hanks. Isso é consciência situacional, é a sintonia perfeita com a situação real. Imagina se esses pilotos não tivessem consciência da altitude, velocidade e espaço geográfico que cruzavam. Não teriam a mesma performance e provavelmente acabariam num acidente trágico. Agora, vamos fazer um paralelo com a nossa vida? Você já parou para pensar quanto tempo você vive no automatismo? Você se mantém presente durante as suas refeições? Você já esqueceu alguma tarefa muito importante porque estava com a cabeça em outro lugar? A maioria das pessoas praticam automatismo quase que 24 horas por dia. Elas acordam, tomam café da manhã, iniciam o trabalho, pausa para o almoço, completam a jornada de trabalho, jantar, celular, TV e cama. E o mais interessante, se perguntar a elas sobre algum dia anterior, poucos se lembram, pois estavam vivendo de uma maneira automática. Faça esse teste. Pergunte para alguém da sua convivência como foi o dia dela antes de ontem.
Agora, você deve estar se perguntando, mas se o automatismo é tão importante para a diminuição da energia motora e cerebral gasta, por que ele pode ser um grande perigo à nossa vida? Na maior parte do tempo das nossas vidas, ficamos no piloto automático, realizando tarefas que por vezes nem damos conta. Tem gente que acaba de almoçar e nem sabe o que comeu. Quantas vezes engolimos um café e nos assustamos que do nada o café sumiu? Estamos vivendo um boom de automação. Estamos vivendo sem estar presente no mundo real, sem perceber o que está à nossa volta, sem perceber a vida presente ao nosso redor. Muitas pessoas estão vivendo desconectadas do mundo real. Da próxima vez que for num restaurante, observe as outras mesas e verá que em muitas delas o celular está sendo utilizado, mostrando claramente que aquelas pessoas não estão no momento presente. Mas Éder, qual o problema disso? O problema é que a nossa mente não descansa. E se ela não está no momento presente, onde ela poderá estar? Ou no futuro, ou no passado. Vamos analisar uma mente no futuro? Uma mente que vive apenas no futuro é uma mente inquieta, uma mente ansiosa, pois o futuro não controlamos. E anota aí, tudo aquilo que não controlamos gera ansiedade. O que gera uma grande ansiedade no piloto? O mau tempo, pois ele não o controla. O que gera em nossa mente quando pensamos no atual estágio da pandemia? Ansiedade, pois não controlamos seus efeitos. Não sabemos se as vacinas serão eficazes para a contenção do vírus. Não sabemos quando a vida voltará ao normal. Resumindo, tudo aquilo que não controlamos é um gerador de ansiedade. E se você vive apenas no futuro, o que você acha que vai acontecer com a sua vida? Pura ansiedade. Junta-se ainda uma característica do ser humano de sempre superestimar as consequências e pronto, está lançado a eterna ansiedade. A ansiedade é gerada por aquilo que não controlamos e, como disse antes, não controlamos o futuro. Mas e se eu viver no passado? Conheço pessoas que têm um passado sofrido ou situações que a levaram ao sofrimento e que a cada momento que essas lembranças são acessadas, uma imensa dor é gerada. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que foi alvo de um golpe de sua contadora, o que arruinou seus negócios. Adivinha o que ela pensa todos os dias? Ela vive pensando como sua vida atual seria diferente se a contadora não tivesse feito aquilo. É um sofrimento presente de um pensamento no passado. E por vezes as lembranças são muito boas, mas por não mais existirem no presente como um lindo amor, o presente acaba sendo penalizado, causando um sofrimento eterno. Hoje, vejo a grande maioria das pessoas vivendo ora no futuro, com as devidas ansiedades, e ora no passado, ruminando situações que só atrapalham o voo da sua própria vida. Mas viver no presente várias vezes ao dia tem um efeito oculto poderoso em nosso cérebro. Inúmeras pesquisas científicas sinalizam que esta técnica desenvolve o lado direito do cérebro, onde reina a criatividade, as boas emoções e a verdadeira felicidade. Éder, tudo bem, já entendi que preciso viver mais no presente. Então, na prática, o que devo fazer? Na minha mentoria para pilotos nacionais e estrangeiros, eu coloco call-outs. Call-outs são palavras-chave que precedem uma ação,
trazendo toda a tripulação para o momento vivido. E muitas vezes esses callouts geram um determinado comportamento, como baixar ou subir o trem de pouso. O callout é usado para as principais fases do voo, como uma decolagem, uma preparação para pouso, um nivelamento, um abandono de nível e em todas as fases do pouso. Isso traz a tripulação para o momento presente e evita o famoso CFIT, que é um voo controlado em direção ao terreno, um acidente aeronáutico causado onde não é constatado nenhuma falha no avião, o que significa dizer que o piloto não sabia que estava naquela fase de voo. Isso mesmo que você acabou de ouvir. O piloto acha que estava voando alto e não sabia que estava baixo, ou achava que estava na direção do aeroporto, mas o que foi que encontrou? Uma montanha à sua frente. E como podemos levar essa experiência para a nossa vida pessoal? Eu vou passar a minha experiência, pois ela tem me rendido uma vida feliz e saudável, aproveitando cada segundo de vida. Ao acordar, sempre coloco minha visão na natureza, como por exemplo, uma montanha que vejo da janela do meu quarto e por vezes a publico nos meus stories, como fonte de inspiração. Assim, todo dia vivo o callout do despertar, gerando uma ação diária, a de contemplar o momento presente através de uma bela vista, ou de um delicioso despertar, ou através de um belo bom dia para o seu parceiro. Neste exato momento, não estou de olho no futuro ou no passado, mas sim presente na bela imagem ou na energia do bom dia, cultivando em meu ser hormônios da felicidade. E que tal criarmos um callout para o café da manhã, almoço, hora do café, hora do jantar, banho e hora de dormir? Nas tarefas do dia a dia, podemos criar callouts antes de fases bem definidas, como esse café da manhã, o almoço, pausas para o café, banho, jantar e hora de dormir. São diversas fases do dia que poderemos praticar o viver presente, colhendo todos os seus benefícios. Agora, se você tem filhos, sobrinhos ou a oportunidade de conviver com crianças, o simples brincar com esses pequenos tesouros é um grande exercício do momento presente, com a oportunidade de dar todo o carinho e atenção que nossas crianças tanto precisam. Vamos exemplificar um exercício que você pode realizar durante o seu próprio banho, o que seria o callout do banho, ou seja, uma ação gerada no momento que você entrar no banho. Ao começar o banho, sinta a água bater em seu corpo. Sinta o líquido percorrendo partes do seu corpo. Defina se a água está quente, morna ou gelada. Não faça julgamentos da temperatura, apenas observe. Sinta a água tocar as diversas partes do corpo, procurando observar todas as sensações que causam em você, o que inclui o barulho causado pela queda da água. Quanto mais sentidos forem ativados, mais rica será a sua experiência. Ao usar o sabonete, sinta seu cheiro e procure através do tato sentir sua forma, seu formato. Explore todas as sensações possíveis, sem julgamentos, apenas observando as sensações. Esses pequenos exercícios, realizados várias vezes ao dia, trará o equilíbrio necessário à sua mente, equilíbrio tão importante para a sua saúde mental. Assim como num cockpit de uma aeronave, você tem que investir em procedimentos que tragam benefícios ao avião da sua vida. E o mais importante,
colocá-los em prática, pois na minha experiência, sem treinamento, sem prática, os erros irão persistir voo após voo, dia após dia. Viver bem requer investimento em sabedoria e treinamento. E a melhor maneira de ter uma vida que vale a pena é investir em si mesmo, na sua saúde mental e comportamental. Gratidão!